Daqui a pouco, logo depois do Jornal Tarobá, segunda edição, tem o Jornal da Band. Nós vamos saber agora quais os destaques da edição de hoje. Olá, espero vocês logo mais, a partir das 7h20 da noite no Jornal da Band. E a gente vai falar, é claro, sobre o grande destaque político desta quinta-feira. O presidente eleito Lula anunciou mais 16 ministros do futuro governo. Inclusive, o vice dele, Geraldo Alckmin, vai chefiar o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Outra história, filho de brasileiros, um deputado americano foi pressionado a renunciar porque ele mentiu no currículo. Aqui no Brasil, ele é réu por estelionato. E saiu a receita do sucesso para quem quer entrar no ano novo pagando a promessa de mais bem-estar. Se liga, viu? E na reportagem especial, uma cidade medieval encantadora em Portugal que inspirou o escritor José Saramago. Então não perca, logo mais eu te espero no Jornal da Band. Com a chegada das festas de fim de ano, as doações de sangue diminuem. E para não correr o risco de faltar, as doações precisam continuar. Pois é, justamente nesta época do ano que aumenta a demanda por sangue para urgências e emergências. Eu vou conversar com a Eliane, que é assistente social aqui do Hemocentro. É isso mesmo, né? Historicamente, infelizmente, nessa época do ano, há acidentes e o pessoal precisa de sangue. Exatamente, é sempre um período delicado, né, que preocupa muito os hemocentros, porque a gente percebe um aumento na demanda, principalmente emergências. Então, o Hemocentro já vem, né, convocar a população que venham fazer a doação, não só antes, mas também logo após o feriado, para que a gente possa restabelecer os estoques, porque em breve teremos outro feriado novamente. Como que está o Hemocentro aqui hoje? Tem algum tipo específico que está mais em falta? Sim, nós estamos pedindo aos A negativo, né, temos estoque bem baixo, e também o O negativo, que é o sangue usado nas emergências. Então, nós precisamos ter um estoque bom para que a gente passe um feriado bem tranquilo. Então, a gente pede então hoje que venham hoje A negativo e O negativo. Eles não precisam nem agendar, é só chegar, vir e se identificar como RH negativo que nós atendemos. As doações daqui atendem várias pessoas, né? Nós atendemos 22 hospitais conveniados, né? Os maiores que tem, 2 hospitais de câncer, 2 hospitais universitários em Cascavel. Então, nós temos uma demanda bastante grande. Então, temos todo dia que coletar em torno de 80 a 100 bolsas de sangue para suprir toda essa demanda. Eliane, explica para a gente detalhadamente os horários de funcionamento agora nesse fim de ano. Hoje funciona até 5h30 da tarde, isso? Isso, até 5h30 o cadastro. Amanhã e depois vamos fechar e voltamos no dia 26, normal, e trabalhamos até o dia 30. Semana que vem, então, só fechamos dia 31. Então, no mesmo horário, né, 7h30 às 5h30 da tarde, sem parar para o almoço. Obrigado pela entrevista, Eliane. Então, aí só reforçando, você que estiver aqui em Cascavel na semana que vem, pós-feriado, também é importante doar sangue para quem precisar, né? De Cascavel, Fernando Lopes. Obrigado, Fernando. Olha, a Secretaria da Saúde confirmou hoje mais 2 casos de varíola do macaco no Paraná. Os 2 em Curitiba. E ao todo o estado soma 283 diagnósticos positivos, entre eles 15 mulheres e 168 homens, além de 136 casos suspeitos. Quem está saindo de férias tem uma série de coisas para planejar para a viagem, né? E também em casa, claro. E um desses itens diz respeito ao cuidado com as plantas. Algumas dicas podem mantê-las saudáveis durante a ausência dos moradores. Viagens sempre exigem organização, tanto para fazer as malas como também para cuidar do que fica. E é aí que elas entram, grandes, pequenas, coloridas ou nem tanto. O que fazer com as plantas antes de sair de férias? Segundo especialistas, o primeiro passo é conhecer os vasinhos que você tem em casa. Afinal, as plantas têm suas diferenças. Algumas gostam de mais água, outras de um solo mais seco. Por exemplo, orquídea a gente molha uma vez por semana, bem molhado. A zamioculca é uma planta que tem uma batata e ela armazena água na batata. Então é uma irrigação bem pouco também. Ao contrário de outras que tem que molhar, tem que manter úmido. No caso, o lírio da paz tem que manter sempre úmido. Então ela exige mais água. O importante é tentar manter a rotina de regas e encontrar um lugarzinho na casa que deixa a plantinha mais confortável.
Quanto mais fresco, daí menos seco ela vai ficar. Se ela é acostumada a ficar num lugar que tenha bastante calor, ela vai secar mais rápido. Então, no caso de uma viagem, é bom deixar num lugar mais fresquinho, que pegue menos calor, assim, no caso, para ela não sentir a falta da água. O ideal seria pedir para um amigo dar continuidade aos cuidados. Mas se está difícil encontrar alguém, o mercado oferece algumas opções para manter a terra sempre úmida. O interessante é que ela deixe bem molhado antes. Se não tiver, tem o sistema de irrigação, que é um gotejador que vai gotejando. Se o vaso for muito grande, é melhor, porque daí deixa. Se o vaso está exposto fora, caso não chova também, é bom deixar um sistema de irrigação para ficar molhando, porque uma planta que fica exposta ao sol, numa sacada, por exemplo, ela com 2, 3 dias de sol, ela já seca totalmente por causa do vaso. Cascavel está há mais de um mês sem registrar novos casos de dengue, mas os cuidados não podem deixar de ser adotados. Não é mesmo, Patrícia Cabral? Um número importante, uma marca expressiva, mas que não significa que os cuidados devam diminuir. A gente conversa sobre isso com a Clair Wagner, aqui do setor de endemias de Cascavel. Clair, primeiro que 30 dias sem casos de dengue aqui em Cascavel. Importante. Sim, é importante que a gente diminua ou evite ter casos de dengue em Cascavel. Mas é importante reforçar que os cuidados devem ser mantidos. A gente tem tido nesse período continuar as notificações. Prontamente a equipe do setor de endemias, da Secretaria de Saúde, quando tem a notificação, faz o trabalho que a gente chama de raio, e quando tem muitos suspeitos na mesma localidade, a gente já faz o trabalho de bloqueio também, que é a aplicação de inseticida, larvicida quando necessário, para evitar que a gente positive mais pessoas. Importante esse dado porque significa que a população está colaborando, né? Sim, a gente tem encontrado alguns locais com todos os cuidados necessários, mas cabe ressaltar que os agentes de endemias nas vistorias do dia a dia continuam encontrando larvas, né? Então isso preocupa bastante, porque se essa larva chegar ao estágio de mosquito alado, mosquito voando, ele pode ser um transmissor, pode estar contaminado e vir a contaminar alguma pessoa, e que essa pessoa venha adoecer e a gente positive mais casos de dengue. Reforçando então, o verão começou, época de férias, cuidado, né? Porque agora vamos começar 2023 com os números positivos. A gente espera, nós estamos vindo de um ano que a gente teve uma epidemia de dengue. Esse ano a gente está trabalhando fortemente, poder público, a população tem participado também, tem trabalhado, mas vale ressaltar que os cuidados devem ser mantidos por todos. Principalmente esse período agora que as pessoas viajam, nós estamos no período de férias, as empresas entram em férias coletivas, as pessoas deixam a casa às vezes fechada. Se ficar por um período mais de 7 dias, coloque alguém para que vá lá nesse período fazer uma vistoria, ou antes faça uma vistoria, vedação de caixas de água, limpeza da calha, vedação de ralos, vedação de a qualquer lugarzinho que possa acumular água ali, o pratinho de planta, da planta, tirar aquele vasinho de baixo e até mesmo aquele potinho do animal de estimação. Às vezes a pessoa viaja, leva o animalzinho junto, mas o potinho fica lá no fundo do quintal. Então a gente precisa que seja feito. Qualquer recipiente que acumule água é perigoso e é benéfico para o mosquito e é prejuízo para nós enquanto população. Muito obrigada, a gente agradece a Clair Wagner do setor de endemias aqui em Cascavel. 30 dias sem casos de dengue na cidade, mas reforçando aí, os cuidados devem continuar, inclusive neste fim de ano. De Cascavel, Patrícia Cabral. Amanhã o tempo fica estável na maior parte do interior paranaense. Nos Campos Gerais, a nebulosidade fica variável, mas o sol também deve aparecer em vários momentos. O céu segue com muitas nuvens e há a possibilidade de garoas. Chuviscos ocasionais também se mantêm, deixando as temperaturas mais amenas. Em Cascavel, a mínima prevista para esta sexta-feira é 17 graus e a máxima de 27. Em Foz do Iguaçu, mínima de 21 e máxima de 31. Na cidade de Guaíra, as temperaturas devem variar entre 20 e 30 graus. Em Francisco Beltrão, mínima de 16 e máxima de 26. Em Matelândia, mínima de 19 e máxima de 30.
Na cidade de Lindoeste, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Desde ontem, clientes da Sanepar podem acessar os serviços como consulta de débitos, solicitação de segunda via e negociação de contas pelo WhatsApp. O serviço estará disponível 24 horas por dia. A Sanepar está com mais um canal de atendimento para facilitar o dia a dia dos nossos clientes. Por meio do WhatsApp, você pode fazer consulta dos seus débitos, pode pedir a segunda via da sua fatura e até mesmo negociar o parcelamento dos seus débitos junto à Sanepar. É muito fácil, basta acessar o WhatsApp com código de área 41 995440115 e ali você vai ter um menu com esses serviços à sua disposição. Dá para aproveitar esse momento que a Sanepar está realizando o Reclipe, que é o refinanciamento e o parcelamento dos seus débitos junto à Sanepar, com condições diferenciadas, sem juro, com parcelamento definido pelo próprio cliente, e acionar o 995440115 para poder realizar o parcelamento e já programar o pagamento nas faturas que virão a seguir. O Cascavel entrou em campo ontem, fora de casa, pelo torneio de verão. O jogo com o Maringá terminou empatado. O jogo foi realizado no estádio Willie Davis. William lança para César, que cruza na área. A defesa do Maringá desvia e a bola entra. 1-0 Futebol Clube Cascavel. No fim do primeiro tempo, Alemão marca de cabeça para o Maringá. 1-1. No segundo tempo, pênalti para o Cascavel. Robinho bate e faz 2-1. O Maringá empata com o Bianchi. Placar final, Maringá 2, FC Cascavel também 2. Importa para nós, vou repetir o que eu falei no outro jogo, é a evolução. Nós estamos num processo de preparação, nosso foco é 14 de janeiro. E a gente, falando até agora aqui com os jogadores, nítido que já teve uma evolução de um jogo para o outro. E é isso que importa. É muito bom ver a volta do Robinho, né? A gente conseguiu experimentar mais algumas situações. O Doca voltando para a lateral, o William na lateral também novamente. Então você vai tendo opções, vai abrindo o leque. Isso é muito bom. Faz parte do campeonato, né? O campeonato vai exigir isso, né? Jogo competitivo, jogo de disputa. E a gente sabe muito bem da dificuldade que é o jogo aqui, né? Sabemos que o time deles joga firme. Nós também suportamos bem, né? Mas graças a Deus que a gente, por exemplo, fez um bom jogo. Agora é descansar porque tem muita coisa pela frente. O próximo adversário do time cascavelense é o Cianorte na quinta-feira, dia 29, fora de casa. Já o Maringá encara o Cianorte no dia 5 de janeiro, em casa. Vamos agora para o último intervalo, 7 horas e 15 minutos. Temos imagens de Foz do Iguaçu, da Avenida Costa e Silva. Voltamos em instantes.